Então, aqui nesse segundo exemplo, a gente vai mostrar a operação de subtração, tá bom? Operação de subtração no conjunto dos naturais. Vamos pensar aqui, 3 menos 2. Bom, 3 menos 2 dá 1, então está definido no próprio conjunto. Mas 2 menos 3 dá menos 1, não está definido no conjunto dos naturais. Então, ó, não há estrutura algébrica definida, certo? E agora, vamos estender esse conjunto para os inteiros. Agora, o conjunto dos inteiros, 2 menos 3 dá menos 1, mas está dentro dos inteiros. Então, A menos B dá um resultado ainda dentro dos inteiros. Então, beleza. Propriedade aqui, ó, fechada. Aí, agora, vamos verificar a associatividade. Como eu falei com vocês, gente, ó, a associatividade. A operação de subtração, A menos B menos C, tem que dar o mesmo resultado de A menos B menos C. Então, vamos pensar que A é 7, B é 3 e C é 2. Vamos mudar aqui a ordem que os parênteses são utilizados, tá? 7 menos 3 menos 2. Então, 7 menos 3, 4. 4 menos 2, 2. Agora, a gente vai fazer 3 menos 2, tá? Que a ordem dos parênteses é importante. 3 menos 2, 1. 7 menos 1 dá 6. Então, aqui, ó, o resultado dessa primeira operação deu 2. Dessa segunda, o resultado deu 6. Então, a associatividade não é válida, tá? Então, a operação é fechada. E aí, de forma independente, a gente verifica a questão da comutatividade. Se A menos B é igual a B menos A. Então, vamos pensar no nosso exemplo anterior. 3 e 2. 3 menos 2 dá 1. E 2 menos 3 dá menos 1. Então, a comutatividade aqui também não é válida. Então, nesse caso, gente, a operação minha foi só fechada. Quando a operação é só fechada, a gente tem um grupoide. Então, a operação aqui de subtração no conjunto dos inteiros é um grupoide. Nosso último exemplo é em relação à operação de soma, tá? No conjunto dos naturais, gente. Vamos lá. A operação é fechada? A soma de dois naturais é um natural? Sim. Então, a gente tem que ela é fechada. A associatividade é válida? Então, A somado a B e depois somado a C. Vamos colocar aquele exemplo anterior. 7 mais 3 mais 2 é o mesmo resultado de 7 mais 3 mais 2. Então, 7 mais 3, 10. Mais 2, 12. Agora aqui, 3 mais 2, 5. 7 mais 5, 12. Então, aqui, para qualquer par que a gente avaliar, a gente tem que sim, a operação é associativa, tá bom? Elemento neutro da adição. Elemento neutro da adição, nos naturais, é o zero. E o inverso, gente? Como eu falei com vocês antes, o elemento inverso do 7, por exemplo, seria o menos 7. Um número que, se somado a outro, daria o elemento neutro. Então, 7 somado ao menos 7 daria o elemento neutro, que é 0. Então, o elemento, esse menos 7 não é definido dentro do conjunto dos naturais. Então, o elemento inverso, no caso, não está definido, então a gente não tem que ele é válido para essa operação. Agora vamos verificar a questão
da comutatividade. Comutatividade, gente, A somada ao B dá o mesmo resultado de B somada a A? Dá sim. Então, aqui temos a comutatividade. Então, ó, verifiquei que a operação é fechada, associativa. Tem um elemento neutro. Então, aqui, a gente não tem só o elemento, faltou só o elemento inverso. Então, vamos descer aqui. Temos o monoide, certo? Só que a comutatividade é válida, então temos um monoide comutativo. Monoide comutativo. E por último, o conjunto dos inteiros. Como eu falei com vocês, gente, nessa operação aqui, ficou faltando o elemento inverso. Só que se a gente pensa no elemento inverso, na operação de soma do conjunto dos inteiros, o inverso do 7 seria o menos 7, ainda está definido nos inteiros. Então, aqui a gente está aumentando o nosso conjunto de elementos, e quando a gente aumenta esse conjunto de elementos, a gente consegue encontrar o inverso. Então, todas as propriedades aqui dos naturais são válidas para os inteiros, e a gente tem também a questão do elemento inverso. Então, a operação é fechada, associativa, tem o neutro, temos também o inverso e temos a comutatividade. Encontrei, então, todas as propriedades. Então, qual a estrutura algébrica que eu tenho? Ó, todas as propriedades satisfeitas e, além de tudo, a comutatividade. Então, a gente tem aqui, ó, um grupo comutativo. Então, quando a gente fala aqui em grupo comutativo, a gente pode também chamar ele de grupo abeliano, tá? Então, são sinônimos. Então, a gente tem que a propriedade também de comutatividade foi válida para esse problema. E é isso, gente. De acordo com as propriedades que a gente consegue encontrar, a gente consegue definir como é a nossa operação para esse problema em específico.